A cada poucos meses, a maioria das pessoas faz a mesma coisa. Vai a uma loja de ferragens, gasta $7 numa pequena lata azul e amarela, borrifa numa dobradiça a chiar ou num parafuso preso e vê aquilo funcionar por umas 3 semanas, até o chiar voltar. Um construtor naval nórdico a trabalhar o casco de carvalho de um drácar em Vestfold, na Noruega, por volta de 900 d.C., acharia isto sinceramente desconcertante. Não porque o problema fosse difícil, mas porque ele já tinha na cozinha algo que resolvia isso de vez, de graça, e durava anos mais do que qualquer spray de lata. Ele tinha um sistema. O que era esse sistema, e porque quase desapareceu dos guias práticos modernos, resume-se a uma decisão tomada na cozinha, não na oficina, que leva menos de 1 hora e não custa rigorosamente nada. Há uma decisão específica que os artesãos nórdicos tomavam e que transformava isto de uma camada temporária numa camada de preservação que durava mais do que os próprios navios. Não era o material, nem o momento, uma decisão. Já lá vamos. A empresa WD-40 declarou $499 milhões de receita global no ano fiscal de 2022 em documento público entregue à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. $500 milhão, todos os anos, com um produto que o engenheiro que o desenvolveu descreveu como um deslocador temporário de umidade. A fórmula original foi criada em 1953 pelo químico Norm Larsen, na Rocket Chemical Company, em San Diego. Ele tentava impedir a formação de condensação nos cones de nariz de mísseis durante o armazenamento. WD significa Water Displacement. 40 é o número de tentativas que foram precisas para estabilizar a fórmula. Nunca foi concebido para ser um lubrificante permanente. Foi concebido para afastar a água de superfícies metálicas tempo suficiente para o componente do míssil se manter seco. Leia o rótulo com atenção. A lata diz isso sem rodeios. WD-40 é um óleo penetrante e deslocador de água. Evapora. Isso é uma vantagem na indústria aeroespacial. Para a sua caixa de ferramentas, é uma limitação de origem. 3 semanas depois, o chiar volta. Todo o ciclo de venda depende de o chiar voltar. E é isso que isso significa para si. E é isso que o construtor naval nórdico já sabia 12 séculos antes de alguém chamado Norm Larsen nascer. O navio de Gokstad foi escavado em 1880 por Nicolaisen, num túmulo perto de Sandefjord, na Noruega. Hoje está no Museu dos Navios Vikings, em Oslo. O navio foi construído por volta de 900 d.C. com tábuas de carvalho sobrepostas, presas por rebites de ferro. Esses rebites têm 1.100 anos. Continuam estruturalmente íntegros, o que os protegeu durante 1 século em solo funerário norueguês e depois outro século no ar de museu, não foi química do petróleo. Não foi um revestimento sintético. Foi gordura animal derretida, em especial sebo, gordura de vaca ou carneiro fundida lentamente para a purificar, e alcatrão de pinho, obtido de madeira de pinho em combustão lenta. Ambos eram subprodutos da vida doméstica nórdica comum. Não se compravam. Produziam-se. Sempre que se cozinhava carne, produzia-se a matéria-prima do preservante de metal mais eficaz que aqueles artesãos tinham. Else Rosdahl, em The Vikings, publicado pela Penguin em 1987, documenta em detalhe as práticas nórdicas de construção e manutenção naval. Ela descreve o tratamento regular dos cascos dos drácares e das ferragens, com alcatrão de pinho e gordura animal, como uma rotina estabelecida, não ocasional. O navio era um sistema vivo. A manutenção era contínua, e o material dessa manutenção vinha do mesmo fogo que cozinhava a comida. Em Coppergate, em York, o povoado nórdico escavado por Richard Hall e Peter Edman a partir de 1976, hoje base do Jorvik Viking Center, os arqueólogos recuperaram ferramentas de ferro com resíduos ainda presentes dentro das camadas de corrosão. Os relatórios de escavação de Hall documentam provas de processamento de gordura animal nas camadas domésticas, mesmo ao lado dos detritos de trabalho artesanal. A produção da gordura e o trabalho do metal estavam fisicamente ligados, não separados, entre uma tarefa de cozinha e uma tarefa de oficina, um processo contínuo em torno da mesma lareira. Neil Price, em The Viking Way, publicado pela Cambridge University Press em 2019, descreve a visão material nórdica como um conjunto de ciclos integrados. Tudo o que saía de uma atividade entrava noutra. Uma casa moderna deita fora a gordura de uma assadeira. Uma casa nórdica pegava nessa mesma gordura e prolongava por anos a vida útil das ferramentas, dos navios e dos artigos de couro. As tripulações vikings resolveram isto de forma permanente. Depois, uma indústria tornou essa solução permanente inconveniente. Não errada, inconveniente. No momento em que se pode vender um produto que evapora e tem de ser comprado outra vez, um produto que não custa nada e fica no lugar durante anos torna-se um problema comercial, não técnico.
comercial. Todo o ciclo de faturação depende inteiramente de o chiar regressar. Todas as tripulações de Dracarys que operavam na rede comercial nórdica, das rotas documentadas em Hedeby, a cidade comercial nórdica, no que hoje é Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, ativa aproximadamente de 800 a 1050 d.C., até o ponto de chegada à América do Norte, confirmado pela arqueologia em Lance ou Meadows, na Terra Nova, onde o assentamento de Leif Erikson, de cerca de 1000 d.C., ainda é visível no solo. Resolviam isto sem pagar a ninguém, sem fornecedor, sem contrato de assistência, sem passar pelo corredor das ferragens. Uma casa média compra várias latas de WD, 40 e óleos penetrantes semelhantes por ano. A 6 a 8 dólares por lata, gastar 30 a 40 dólares por ano em sprays e óleos penetrantes não é nada raro. Os $500 bilhão em vendas globais da empresa WD-40 são esse valor pequeno, repetido por dezenas de milhões de lares, ano após ano. As tripulações nórdicas não pagavam nada. A química não mudou uma única variável desde 900 d.C. E quase ninguém a usa. Se isto confirma algo que você já suspeitava sobre como soluções antigas são trocadas por versões pagas, inscreva-se e ative o sino. Este canal encontra essas substituições e mostra o original. Agora, aqui está exatamente como o original funciona. Você viu isto a vida toda e nunca ligou os pontos. Pense no aspecto de uma frigideira de ferro fundido bem curada. Você esfrega a gordura na superfície do ferro, aquece, deixa aderir, e ela ganha uma camada que repele a água, resiste à ferrugem e melhora a cada uso. Isso não é uma técnica de cozinha, é química de preservação do ferro. O mesmo processo que os artesãos do navio de Gokstad usavam em rebites de ferro, só que aplicado na sua cozinha sem que você percebesse. Pense no que acontece com uma bota de couro quando você trabalha sebo na superfície. A gordura preenche os minúsculos espaços abertos nas fibras do couro. A água escorre em gotas em vez de penetrar. O couro mantém-se flexível em vez de rachar no tempo seco. Uma bota tratada dura anos a mais do que uma sem tratamento. Mesmo material, mesmo processo, só muda a superfície. A gordura não fica por cima, ela penetra nas lacunas microscópicas da estrutura superficial daquilo em que é aplicada. Depois, oxida devagar. Não a oxidação destrutiva que gera ferrugem, mas a lenta e estável que forma uma película aderente. Essa película é uma barreira física entre o ferro e o ar, sem contato com o ar, sem ferrugem. A maioria das pessoas que tenta reproduzir o que os artesãos vikings faziam erra completamente uma etapa. É logo a primeira, e é a diferença entre um produto que mantém as suas ferramentas sem ferrugem por 2 ou 3 anos e algo que fica rançoso em 2 semanas e cheira a decisão mal tomada. Aqui está o que você precisa. Quero ser totalmente honesto sobre cada número. Gordura crua de vaca ou de carneiro, sem derreter, do talho, do supermercado ou da sua própria cozinha. Muitos talhos dão isto porque não tem utilidade comercial para esse resto. Se você assa vaca ou cordeiro em casa com frequência, a matéria-prima já está no tabuleiro. A quantidade para um frasco médio do produto final é mais ou menos a gordura aparada de 4 ou 5 sessões de cozinha, guardada num saco no congelador ao longo de algumas semanas. Custo: 0. Uma panela de fundo grosso? Quanto mais larga a base, mais uniforme será a fusão. Um coador de malha fina ou 2 camadas de pano de queijo? Um frasco de vidro limpo com tampa bem ajustada. Coisas que quase de certeza você já tem em casa. Custo: 0. Opcional. Uma pequena quantidade de cera de abelha, mais ou menos do tamanho de uma berlinde grande, que dá mais firmeza ao produto final para climas quentes ou uso no verão. De uma loja de artesanato ou fornecedor online. Menos de $2 por quantidade suficiente para fazer uma dúzia de frascos. Opcional. Uma colher de sopa de alcatrão de pinho, vendido em lojas de produtos pecuários como tratamento para cascos de cavalos. O alcatrão de pinho acrescenta propriedades de conservação da madeira ao produto final, se você pretende tratar cabos de ferramentas de madeira, madeira exterior ou couro. Custo: menos de $5 por um recipiente que dura anos em uso ocasional. Para o produto base puro, sem adições, $0. É mesmo só isso. Aqui está a única coisa em que quase toda a gente falha. Derretem a gordura quente demais. Põe-na numa panela, aumentam o lume, e em 20 minutos a gordura já está a ferver. O que sai dali é gordura parcialmente cozida, com água e proteína ainda espalhadas por todo o líquido. A água é o que causa o ranço, a proteína é o que causa o cheiro. O produto estraga-se em 2 semanas e eles concluem que o sebo simplesmente não funciona. Funciona. A temperatura é que estava errada. A evidência da escavação de Coppergate, documentada por Richard Hall, mostra condições de lareira em ambientes domésticos nórdicos compatíveis com calor baixo e sustentado por longos períodos. O tipo de controle do fogo que produz uma redução lenta, não uma fervura rápida.
Eram pessoas que entendiam o calor não como um interruptor, mas como um espectro com muitas gradações. Baixo e demorado era o modo padrão para qualquer processo que exigisse transformação, e não apenas cozedura rápida. O seu alvo é algo entre 70 e 80 graus Celsius, quente o suficiente para derreter toda a gordura, baixo o bastante para que o líquido mal se mexa. Se tiver um termômetro de cozinha, use-o. Se não tiver, o sinal visual é mais simples. A gordura líquida na panela deve estar perfeitamente quieta, exceto por uma bolha lenta que sobe do fundo de vez em quando, sem movimento rápido, sem vapor a subir com força da superfície. Quieta e dourada. Comece por cortar a gordura crua em pedaços de cerca de 1 centímetro. Pedaços menores derretem de forma mais uniforme e reduzem o tempo total. Junte 1/4 de chávena de água à panela antes de qualquer outra coisa. A água impede que a gordura queime no início, antes de começar a liquefazer-se por si. Ela vai evaporar por completo antes do fim do processo. Não precisa de a retirar. Ponha o lume no nível estável mais baixo e espere. 45 minutos a 1 hora para uma panela média. O que você deve observar são 2 coisas a acontecer ao mesmo tempo. A gordura líquida fica completamente transparente e dourada, sem qualquer turvação branca, e os pequenos pedaços sólidos, chamados torresmos, que começam por flutuar à superfície e passam a afundar em direção ao fundo. Quando os torresmos afundam, a água desapareceu. Esse é o sinal exato. É essa a etapa que a versão rápida falha por completo. Um artesão nórdico sentado ao lado de um fogo baixo durante 1 hora não estava a ir devagar. Estava a ser preciso. O resultado que queria obter exigia essa precisão. Não havia substituto para isso nem atalho possível. Coe o líquido dourado e transparente pela peneira ou pela gaze direto para um frasco de vidro limpo. Pressione bem os sólidos para tirar o resto do líquido. Feche o frasco enquanto ele ainda estiver líquido. Deixe sobre a bancada e não mexa nele enquanto esfria. Na hora seguinte, o líquido dourado passa de âmbar a um creme branco pálido e endurece das bordas para dentro. Em temperatura ambiente, o que você tem é um sólido liso, firme e totalmente sem cheiro. Se houver qualquer cheiro além de um calor muito leve, quase neutro, a temperatura estava alta demais. Comece de novo. O produto correto quase não tem cheiro. O próximo passo é o que a maioria das pessoas simplesmente pula. E era exatamente isso que separava as ferragens de ferro de um drácar nórdico que chegava inteiro ao destino daquelas que falhavam na travessia. As notas de Richard Hall sobre Coppergate registram ferramentas de ferro recuperadas com resíduo de gordura preservado não na superfície, mas nas camadas superiores de corrosão. Ou seja, a gordura foi trabalhada no metal morno, não frio, permitindo que penetrasse em vez de apenas revestir a superfície. Aqueça o metal antes de aplicar qualquer coisa. Não quente. Morno. 60 segundos ao sol direto, 1 minuto ao lado de uma fonte de calor, ou 30 segundos de atrito com um pano seco. O metal morno tem uma estrutura superficial um pouco mais aberta em nível microscópico. O sebo migra para dentro em vez de ficar por cima. Pegue, num pano limpo ou na ponta do dedo, uma porção de sebo do tamanho de um mirtilo. Trabalhe isso na superfície do metal com movimentos pequenos, firmes e circulares. Não é passar, é pressionar e girar. Você está empurrando a gordura para dentro da superfície, não espalhando por cima. A diferença na resistência é imediata. Você vai notar a superfície começar a absorver o sebo em vez de rejeitá-lo. Para dobradiças que rangem, aplique no pino e na parte interna do cilindro. Mova a dobradiça por toda a amplitude 15 vezes logo após aplicar. A gordura se distribui pelos pontos de contato com o atrito do movimento. O rangido some em menos de 1 minuto. Para ferramentas manuais enferrujando, primeiro remova a ferrugem solta com uma escovadura. Aplique uma camada fina de sebo no ferro limpo. Depois, retire quase tudo com um pano, até restar só um brilho fantasma. Essa película quase invisível trabalha mais do que uma camada grossa parada na superfície. Para parafusos travados e roscas presas, aplique sebo nas roscas e deixe agir por 20 minutos antes de forçar. A gordura migra para as folgas da rosca por ação capilar. O mesmo mecanismo que puxa a cera para cima pelo pavio de uma vela sem bomba nem pressão. Depois de 20 minutos, parafusos que resistem a uma ferramenta seca cedem. Para cabos de madeira, aplique e esfregue bem. A madeira vai beber a primeira aplicação em 15 minutos. Aplique uma segunda camada 1 hora depois. A segunda vai ficar mais na superfície. É aí que você volta o pano até deixar uma película fina e para. Teste simples. Passe a ponta do dedo ao longo de um pino de dobradiça tratado. O que você deve sentir é quase nada. Uma película tão fina que mal se percebe, sem nenhuma oleosidade. Se parecer úmido ou engordurado, você aplicou demais. Retire o excesso. Se parecer totalmente seco, aplique uma segunda quantidade pequena. A quantidade certa é tão fina que quase não se vê.
e trabalha tanto quanto a camada grossa. Você acabou de fazer o que os artesãos do navio de Gokstad usavam para manter o ferro intacto por 11 séculos. Se este canal está entregando algo real e útil, inscreva-se e compartilhe com uma pessoa que trabalha com as mãos. É assim que esse tipo de conhecimento chega a quem precisa dele. Um frasco dá conta das dobradiças, ferramentas, fechaduras e lâminas de uma casa por meses. O que uma família de 4 faz com um suprimento constante disso? E o que um assentamento nórdico fazia com o mesmo princípio na escala de várias centenas de pessoas? É a parte que muda como você vê o custo anual de manter tudo o que possui. O entreposto comercial de Hedeby, ativo de aproximadamente 800 a 1050 da Era Comum, no que hoje é Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, é um dos sítios nórdicos mais escavados que existem. A série de publicações Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu-Documenta, um sítio onde processamento animal, trabalho em ferro, manutenção naval e produção doméstica de gordura eram realizados muito próximos uns dos outros, por projeto prático deliberado. Num assentamento com várias centenas de moradores permanentes, mais comerciantes sazonais, a gordura derretida produzida como subproduto da cozinha rotineira abastecia a manutenção contínua de cada peça de ferro, estrutura de madeira e componente de couro em todo o sítio. Nenhum orçamento de manutenção, nenhuma cadeia de suprimentos, sem pedir permissão a ninguém. Há uma condição em que isso funciona pior do que um produto derivado de petróleo. Os artesãos nórdicos sabiam exatamente qual era e levavam isso em conta de forma direta. É a última coisa deste roteiro. O sebo derretido funde por volta de 45 a 50 graus Celsius, aproximadamente a temperatura do interior de um carro numa tarde quente sob sol direto. Na maioria das aplicações, dobradiças, ferramentas manuais, fechaduras, equipamento de oficina, as superfícies nunca chegam a essa temperatura em uso normal. Essa limitação é, na prática, irrelevante para a grande maioria dos usos domésticos. Para aplicações de alta temperatura, componentes mecânicos sob atrito contínuo ou metal externo sob sol direto prolongado num clima muito quente, acrescentar uma parte de cera de abelha a 8 partes de sebo por volume, derretidas juntas e vertidas no mesmo frasco, eleva bastante o limite de temperatura de trabalho. Isso não é química moderna. O uso de cera de abelha como aditivo de endurecimento e vedação em compostos de preservação está documentado na cultura material nórdica na análise de Neil Price sobre práticas artesanais nórdicas em The Viking Way. Em climas frios e no uso de inverno, a tendência natural do sebo para endurecer a baixas temperaturas é uma vantagem, não um problema. Fica exatamente onde o aplica, em vez de escorrer da superfície, como faz um óleo leve de petróleo no frio. Uma aplicação de inverno em ferro no exterior dura mais do que uma de verão. Os artesãos nórdicos que trabalhavam nos invernos escandinavos não contornavam essa característica. Escolheram o material porque se ajustava às condições em que trabalhavam. O navio de Gokstad ainda está em Oslo. Os rebites de ferro ainda estão intactos após 1100 anos. A química que os protegeu continua disponível em qualquer cozinha onde se cozinhe carne. O que derreteu numa panela esta tarde produz no ferro a mesma reação que os artesãos vikings usavam para manter os seus navios a cruzar o oceano aberto em ar salgado sem falhar uma fixação. Não uma versão disso. A mesma coisa. Não sei o que eu trouxe aqui. Talvez uma dobradiça que custou $7 e só aguentou 3 semanas. Talvez uma serra a enferrujar que merecia melhor. Não importa. A gordura funciona de qualquer maneira.